Bom, são exatamente 9h21, sexta-feira, dia 8 de setembro de 2023, e chegou o momento de falar do agro no jornal Manhã Bandeirantes. Olha, o solo adequado para o plantio de grãos, a agricultura mecanizada e irrigada, faz do Cerrado responsável por 60% dos grãos entre soja e milho produzidos aqui no país. Mas você sabia que o Cerrado também é um bom local para a plantação de uvas viníferas? É isso mesmo. Pois é, e o Cerrado venceu o azedume de uva e produtores transformaram Goiás em um novo polo vinícola apoiados aí por uma técnica de produção desenvolvida há 23 anos por pesquisadores de Minas Gerais. Confira agora na reportagem de Fabiane Fagundes. O vinho é sinônimo de suavidade, que para muitos se contrastaria com um ambiente como o Cerrado. A região é árida, caracterizada por um solo avermelhado e de clima seco. E à primeira vista, não apresentava os critérios para receber videiras. Mas a paixão de um médico goiano por uvas e vinhos provou o contrário. A dificuldade realmente que a gente teve no isso foi a desconfiança de todo mundo de achar que eu estava louco, né? Eles acham que tá louco, ele está querendo plantar uva aqui no Cerrado, aqui nesse ambiente que não faz muito calor, muito sol, muito isso. Então é isso, mas a gente, quando resolveu realmente plantar uva, partiu para essa empreitada mesmo, a gente já tinha estudado muito. A gente já sabia que a uva gostava muito de sol, muito calor mesmo, muita luminosidade, mas gostava mais ainda do frio da madrugada. Então isso foi muito importante, a gente ter esse conhecimento, buscar esse esclarecimento, bastando tão somente adotar uma técnica adequada para a região. E do pioneirismo de Sebastião Ferro surgiu a vinícola Serra das Galés, em Paraúna de Goiás, que produz mais de 30 variedades de uvas usadas na fabricação de suco de uva integral e também de vinhos finos, que até já ganharam até um prêmio internacional. E o município, antes conhecido como potente produtor de grãos, conquistou também o título de maior produtor de uvas do estado. E se no passado Sebastião foi considerado ousado demais, hoje ele é inspiração a centenas de produtores, como o engenheiro e fruticultor Ricardo de Pina, que no ano de 2019 iniciou com parreirais na região do Vale do São Patrício. Esses vinhos foram verificados lá em São Paulo, lá na vinícola Terra Nossa, lá de Espírito Santo do Pinhal. E foi principalmente os paulistas, né, ficaram impressionados assim com o crescimento rápido das nossas videiras, principalmente da São Patrício. Já então em 2021 nós tivemos uma safra, nós tínhamos plantado 2,5 hectares e nós colhemos mais de 15 mil quilos de uva, e que junto também com as uvas lá da Monte Castelo foram verificadas lá em São Paulo. E um vinho muito bom e tudo mais, nos animou mais ainda. E aí em 2021 nós começamos a pensar em construir a nossa... Já tínhamos as videiras e aí pensando em construir a vinícola. Atualmente, são 11 vinícolas instaladas em Goiás, segundo dados da UEG. Uma produção anual de 2.162 toneladas de uvas e quase 50 mil garrafas de vinho fino. E enxergar possibilidades além das commodities de grãos em Goiás só foi possível após a perspicácia de um pesquisador da empresa de pesquisa agropecuária lá de Minas Gerais. E o engenheiro agrônomo da EPAMIG, o Francisco Micael, conta pra gente essa história. Fabiane, vamos sentar aqui porque lá vem um pouco de história. Pra gente entender um pouco do Cerrado, nesse contexto da viticultura, a gente tem que entender um pouco da dupla poda em si. A dupla poda ela é um manejo que a aplicação dela para a produção de vinhos finos foi uma tecnologia desenvolvida pela EPAMIG, né?
Tinha um antigo pesquisador daqui, já aposentado, Murilo Regina, fazendo doutorado na França. Em uma aula dele, percebeu que as condições ideais para a videira seria, principalmente pensando na maturação e na colheita, seria um clima em que chovesse pouco e tivesse amplitude térmica durante esse período essencial da uva, né? E o que seria essa amplitude térmica? Seria dias com temperatura amena, 25, 23, 27 graus, e noites frias, acima de 10 graus, porque abaixo dessa temperatura a videira tende a entrar em dormência. Na época ele pensou, isso aí ocorre lá no sul de Minas, vamos tentar aplicar essa técnica lá. Como fazer isso? E aí foi quando surgiu a dupla poda, que já era feita, a dupla poda em si, essa técnica já era feita em São Paulo, o pessoal lá em São Paulo aplica ainda até hoje, a podar 2 vezes para fazer uma safrinha, mas não como ela é feita para os vinhos finos de inverno, né? Então essa foi a sacada, e aí acabou removendo a maturação e a colheita do verão, que nas condições do sudeste e do centro-oeste, também no Cerrado como um todo, é chuvosa. No Brasil tropical, como a gente vive, é chuvoso, e alterou a maturação e a colheita para o inverno, que é seco e tem essa amplitude térmica que a gente necessita para ter uma uva de boa qualidade. E essa sacada aconteceu em 2005. Após 8 anos de experimentos, saiu o primeiro vinho tinto comercial do Cerrado, que é mais estruturado porque as condições climáticas proporcionam o amadurecimento adequado do tanino, um composto natural existente na casca da uva e que, segundo o enólogo Valdir Antônio Cristófoli, dá ao vinho goiano uma identidade única e já apreciada mundo afora. Nós produzimos aqui vinhos potentes, um pouco mais alcoólicos, com acidez equilibrada. Isso é porque nós temos bastante luminosidade nesse período do ano. Isso faz com que tenha uma formação maior, uma quantidade maior de açúcar e, consequentemente, uma graduação alcoólica maior dos vinhos. Isso faz com que o vinho fique mais potente, mais estruturado. Nós temos aqui vinhos com aromas muito complexos, aroma de frutas vermelhas, de frutas muito maduras, de café, chocolate, por exemplo, nos vinhos que sofrem amadurecimento em barricas de madeira. A cultura é tão promissora por aqui que a Universidade Estadual de Goiás criou uma escola experimental. Segundo o coordenador do projeto de vitinivicultura da UEG, o professor Roberto José, a iniciativa conta até com uma vinícola em Ipameri, que desde 2020 atende mais de 15 produtores rurais em várias cidades do estado. O que nós estamos buscando agora é uma maior participação do governo, né? Então já tem uma certa mobilização no governo do estado para o estado considerar uma prioridade, né, a estruturação dessa produção de vinhos, já que é um processo que tem um retorno social muito grande, né? Há muito emprego na lavoura, há uma geração de receitas altas em pequenas áreas, né? Então o valor agregado é alto e nós estamos precisando de modernizar os equipamentos da vinícola, né? Então agora a gente está nessa fase de tentar essas melhorias para continuar suportando o aumento de produção de uvas e o aumento da demanda que tem ocorrido ano após ano. E nessa rede de apoio à expansão da produção de uva em Goiás, a gerente de educação formal do Senar Goiás, Mara Lima, destaca também os cursos e a assistência técnica e gerencial que estão disponíveis para o fruticultor de uva. Quem está interessado realmente no cultivo de uvas é um curso extremamente interessante, porque a partir dele você vai poder conhecer, não é, quais são essas especificidades, o que é preciso para produzir a uva aqui em Goiás, né, no Cerrado goiano, para que você tenha sucesso. Então é um curso que, para quem está interessado, é a hora de entrar. Então o Senar Goiás tem isso,
né, essa possibilidade da pessoa conhecer os cursos, fazer os cursos em EAD, depois passar para um curso presencial, como é o curso de uvas, e quem sabe, né, também já pediu uma assistência técnica, né, pela TIG. E aí você cerca, né, toda aí a cadeia de conhecimentos e se torna expert no assunto. E para popularizar o nosso vinho, o governo de Goiás tem incentivado o enoturismo, uma experiência turística em que o visitante tem a oportunidade de conhecer, aprender e se aproximar da cultura do vinho do Cerrado, explica a superintendente de produção rural da Secretaria de Estado da Agricultura, Patrícia Honorato. Políticas públicas, elas são fundamentais para um processo até de conscientização. Hoje o estado de Goiás produz uvas viníferas com extrema qualidade. Então a gente tem projetos como a vinculação da rota, dos queijos e vinhos, que traz um panorama turístico do enoturismo muito forte aqui para a região de Goiás e mostram todo o potencial que o estado tem em algumas regiões produtivas. Aqui a gente pode citar até a região de Pirinópolis, a região de Paraúna, que produz vinhos com excelente qualidade. Com certeza o desafio do vinho goiano de equilibrar os sabores, cheiros e a consistência já foi superado. A adversidade atual é desmistificar a ideia de que regiões quentes e secas não produzem uva de qualidade. E para superar essa crença, só se permitindo viver a experiência.